E aí, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Já dá aquele joinha, se inscreve, tá? Afinal de contas, o canal ele é feito para vocês e também para vocês tirarem dúvidas. Se você é novo aqui, faz a tua inscrição. Outra, fica atento aí que a gente também vai estar fazendo um sorteio de uma rotorbital novamente. Nosso canal é pequeno, mas a gente já colocou aí 3 rotorbitais para os nossos inscritos, né? Receberam em casa, até fiz vídeo a respeito disso, tá? Então, fique atento aí que você também pode ganhar uma rotorbital, certo? Mediante isso, vamos ao que interessa, essa pequena aula. Então, não pula o vídeo, porque você pode até pular, avançar, e aí não vai entender a respeito desse assunto que a gente vai tratar aqui, que é um assunto que gerou algumas dúvidas. Como sempre gera dúvidas a respeito do conhecimento, é muito importante a gente ter conhecimento. E volta e meia a gente está tendo aí algumas dúvidas, né? E aí eu vim aqui para tirar a dúvida de vocês. Bom, dúvida que eu vou tirar hoje aqui é de alguns inscritos, tá? Entre eles vou mencionar um aqui que é o Diego Rodrigues, certo? Ele colocou que, perguntando se a repintura, né? Eu fiz um vídeo aí a respeito da repintura, se essa repintura não corre o risco de voltar a ficar tão feia como estava após o polimento, porque é uma pintura que estava muito mal, muito ruim. Gente, olha só. Ele quer tomar os devidos cuidados para quando ele pegar um carro desse e for fazer um polimento no carro desse e fizer o processo de lixamento que eu já passei para vocês em vários outros vídeos aí, né, falando a respeito do processo de lixamento. O que acontece? Quando a gente pega um carro desse, eu coloquei o que eu estou mencionando a respeito de um Gol vermelho, né, que até falei para vocês aqui no canal, que o carro, não sei se você aí já passou por isso, se você já tiver passado por isso, coloca nos comentários aí. O cidadão chega com o carro no teu espaço e aí ele já foi em diversos lugares, certo? Porém, nenhuma pessoa quis pegar, outros colocaram valores bem altos, bem acima da tabela, e outros, né, não quiseram nem conversar com o cara. O que acontece? Esse é um cliente bem antigo aqui, né, pra gente. Porém, esse cliente ele é meio à toa, né? Na nossa área, desculpa, perdão, sempre acontece. Vai ter pessoas que vai fazer um serviço de repintura, que é uma maravilha. Vai num local onde o pessoal fala assim, vamos supor, quanto que é uma porta para fazer uma pintura de uma porta? Não, aqui uma porta custa R$400 para pintar. O cara vai pedir enfim, vai negociar e vai acabar fazendo ali naquele local. Outros não. Outros, como a maioria, vai pelo preço e acaba fazendo uma pintura terrível de feia. Ruim mesmo, né? Se a peça custa 400, custa R$300, ele vai querer fazer uma de R$150 a pintura. E uma repintura, para ser feita com materiais ruins, para dar lucro para o pintor, ele vai usar material ruim, tá? Fora que às vezes o pintor não tem tanta técnica para fazer uma repintura naquele veículo, aquela cor específica, pode ser um vermelho, pode ser um preto, viu, Rodrigues? E aí o que acontece? Primeiro, eles querem procurar o lugar mais barato, né? Sem ter na cabeça que esse local mais barato, você que é dono de veículo e está vendo esse vídeo, esse local mais barato, o que vai acontecer? O cara vai aplicar produto ruim, que começa desde a superfície, tá? A repintura, todos nós sabemos que a repintura nada mais é do que a aplicação de uma nova camada de tinta, de prime, de verniz, certo? Sobre a superfície do veículo para dar mais proteção e uma qualidade, uma visibilidade melhor daquele carro, né? Mas aí muita gente fala assim, não, qualquer pintor faz a mesma coisa. É a mesma coisa quando chega com um polidor. Não, quanto que é para polir? Aí, aqui é R$500. Não, aqui é R$1.000. Não, aqui é R$200. Não, aqui é R$150. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? E aí muita gente vai fazer o seguinte, não, todos eles fazem o mesmo serviço. É praticamente a mesma coisa, então eu vou no mais barato para não gastar muito, né? E na verdade a gente sabe que não é assim, tá?
Na mesma forma é a repintura, beleza? Então você que é dono de carro, vai fazer uma repintura, vai levar para o teu polidor depois fazer o serviço, você tem que entender algumas etapas que eu vou falar aqui, tá? Incluído nesse vídeo. Primeiro, ao fazer uma repintura, você tem que entender que existe o nivelamento da superfície, vai ter uma limpeza naquela superfície daquela peça e vai começar a aplicar prime, tinta, verniz, tá? São 3 camadas que são aplicadas. Tem também a parte que se aquela peça estiver danificada, vai ser aplicado aí uma massa que vai fazer um lixamento em cima daquela massa para poder jogar todos esses materiais que eu falei em cima. E aí o que acontece? A massa está aqui embaixo. Ela vai querer respirar, certo? Depois que o cara pintou tudo certinho, ela vai querer respirar. Então ela sobe, o ar sobe e vai furando todas essas camadas, tá? Assim fica melhor, né? Ó, vamos supor, aqui tem o prime, aqui tem a tinta e aqui tem o verniz, certo? Quando você coloca, acontece de você ter que reformar a superfície da lataria, aplica uma massa e essa massa vai querer respirar. Então começa assim, primeiro pela massa, ela vai respirar, ela vai querer subir a esse ar e passar por todas essas camadas. Do mesmo jeito vai ser o prime, do mesmo jeito vai ser a tinta, elas vão subir e todas elas vão atingir o verniz. Tá? Já começa por aí. Se o material for um material de ótima qualidade, todas essas etapas aqui, esses materiais, eles não vão ser danificados. Tá? Vai ter um pequeno dano, mas é coisa simples que o polidor consegue resolver. Mas se for um material, por exemplo, a massa aqui feita num local onde estava amassado, não é de qualidade. Ela vai ter de até 6 meses para respirar, tá? Antes, a pintura PU, ela era 6 meses, 8 meses para respirar. Então, assim, ainda tem pintores que usam esse tipo de material. Então, ele vai levar 6 meses, 3 meses, 2 meses, não importa. A qualidade do produto voga muito na hora da pintura de um carro. Entenderam? Então, se esse prime aqui não for um prime de ótima qualidade, ele vai furar essas 2 camadas aqui, que é a tinta e o verniz. Se a tinta for uma tinta que não foi feita direito, não é uma tinta boa, ela vai furar a superfície do verniz. Entenderam? Beleza. Até aí tudo bem. E aí na hora de escolher esses valores, as pessoas pensam o seguinte: não, vou fazer mais barato e vou mandar para o polidor fazer, né? O polidor, ou seja, você, polidor, vai fazer essa pintura que é uma maravilha, dá certo. E quando você não faz ela direito, simplesmente vai sobrar para você, né? Você não sabe trabalhar, você estragou meu carro, você fez isso, você e você. E aí acaba que um serviço barato, muitas das vezes você nem recebe ele, ou recebe picado. Então assim, como funciona a questão da repintura feia? Olha só, se os materiais que foram aplicados forem de ótima qualidade, certamente você vai fazer um ótimo serviço. As etapas de lixamento contam muito na hora de fazer uma repintura de um carro. Rony, mas eu vou meter uma lixa 1200. O carro vermelho e o preto que foi colocado nos vídeos, que receberam comentários, que receberam algumas dúvidas a respeito disso, inclusive a do Diego, esses materiais foram de ótima qualidade, porém o jeito que o cara pintou foi péssimo. Não, o Corolla não era de ótima qualidade. O Corolla, possivelmente o verniz é que era ruim, tá? Então estava bem ruim de fazer. Mas o que eu fiz? Eu diminuí as etapas de lixamento, tá? Reduzi as etapas de lixamento. Quando se faz esse processo anterior de forma ruim, com material ruim, outra coisa também que acontece demais, e às vezes você também pode estar caindo nessa. Chegou o carro no teu espaço, o verniz está ali grosseiro, aquela casca de laranja, porque a casca de laranja, ele é, na maioria das vezes, no verniz só, viu gente?
o verniz ele entra uma pequena camada na tinta, mas é muito pouca, certo? E depois fica durinho ali em cima da tinta. Então, aquela casca de laranja chega lá e aí você lixa com 1.200, lixa com 1.500 e vai polir. E aí depois do processo de polimento, você percebe que ainda tem marcas de lixa. Na maioria das vezes, alguns casos acontecem da marca de lixa estar embaixo da tinta, tá? Por quê? Porque quem fez o nivelamento do prime não fez o lixamento correto antes de aplicar a tinta. Antes de aplicar o prime, antes de aplicar a tinta. E aí ficou aquela marca de lixamento embaixo. Ou seja, o cara pegou uma lixa 400, às vezes tinha massa embaixo, lixou ela de qualquer jeito, não lixou corretamente, não fez as etapas graduais de lixa 400, 600, 500, enfim. E foi, né, afinando aquela superfície para poder aplicar o prime e aplicar a tinta. E aplicar o verniz. Então essas etapas feitas erradas também pode prejudicar você. Entendeu? Então você tem que saber observar isso. Lixei, poli de boa, fiz o corte, o refino, tudo legal, no tempo certo, não esquentei a lata, enfim, não fiz o processo de lixamento errado. Se ficou marca de lixa e você passar a mão e perceber que a superfície está totalmente nivelada, então o defeito vai estar abaixo do verniz, ele vai estar na tinta ou no prime ou na massa lá embaixo, porque a tinta, quando se joga o prime em cima, gente, da massa aqui da superfície, ele não cria, tipo, se tiver uma vala, que é a marca da lixa, a gente chama aquele riscado assim, ó, se torna uma vala, né? Então ele entra dentro e ele faz isso, ele não preenche para ficar reto. Ah, eu vou jogar muito para preencher, não vai adiantar. Aí joga a tinta, vai preencher? Não vai preencher, ela vai fazer a mesma, né? Ela vai ficar dentro daquele risco ali. Da mesma forma é o verniz. Aí você passa e acaba queimando a pintura. Aí é que o dano vem feio, porque aí esse cara vai te queimar para outros lugares e vai acabar te deixando aí mais irritado, sem vontade de trabalhar e desanimado. Entenderam? Então, primeiro, esse tipo que nem eu fiz esse processo do Corolla e fiz o processo do Gol e mostrei para vocês, Diego não colocou de onde que é, de qual cidade que é e nem de qual estado que é. Não fica, não volta, tá? Da forma que eu fiz, não volta. Qual foi a forma que eu utilizei? Em vez de eu utilizar a lixa 1200, que se usava antes em praticamente todo tipo de repintura, eu usei uma lixa bem menor, tá? Eu comecei em um dos locais mais graves, eu usei a lixa 1500, que foi a mais grosseira que eu usei. E depois pulei para 2000 e depois para 2,5. E finalizei com a 3000, tá? Então isso reduziu na parte do Corolla, na área do Corolla. Na parte do Gol, eu usei apenas a 2000, gente. Por incrível que pareça, a pintura estava grosseira, tinha escorrido nas beiradas da porta, tinha alguns favos de mel no para-choque. Favos de mel, vocês sabem que é um escorrido que a gente tem que deixar para lá. Aqueles lá eu risquei com a canetinha que a gente usa aqui, né? Depois o cara passa um paninho que sai. E marquei e mostrei para ele, falei que ali a gente não ia mexer. Ele tinha que pegar aquele para-choque e levar para o proprietário. Entendeu? No caso, o polidor, o pintor, ele foi tão profissional, literalmente, que a placa traseira, eu mostrei no vídeo short, eu acho que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. A placa traseira, para vocês terem uma ideia, para quem não viu esse vídeo, o cara, em vez de ele tirar a placa do para-choque e pintar o para-choque, não. Ele apenas isolou a placa e pintou o para-choque. Então, quando eu fui tirar a placa para fazer o polimento no para-choque, ficou aquela marca, tá? Aquela marca da tinta velha. Entenderam? Então, o pintor, parabéns, quem pintou aquele Gol lá, não sei, não vou mencionar nomes, porque senão vai queimar o cidadão, né? E ele também vai me queimar. E assim, parabéns, você fez um ótimo trabalho, né? Parecendo um puleiro de galinha, literalmente. Não ficou parecido porque ficou pior. Mas assim, ficou muito ruim, gente. Ficou ruim. E aí o cara traz o carro,
O carro ficou aqui 2 semanas e meia. Todo dia a gente ligando para entregar o carro. Ó, vem buscar teu carro, porque esse carro eu não vou fazer devido a algumas questões. Primeiro, valor. Tá? Eu resolvo esse problema, mas é por um certo valor. E ele não queria concordar. Acabou que a gente acabou fechando o valor que eu pedi, né? Porque senão ele vinha buscar o carro dele daquele jeito que estava e os outros locais não quiseram acertar. Se os outros locais cobraram, algum cobrou menos, não sei. Se algum cobrou muito mais do que eu cobrei aqui, também não sei. Eu não perguntei a respeito de valores, mas o que me informaram é que ele já estava vindo de uns 3 aí, e esses 3 dispensaram ele. Né? Ele não chegou nem a descer do carro. Os caras já dispensou logo. Aqui não, aqui é porque eu não estava e ele já chegou, já colocou o carro aí, deixou o carro aí, deixou a chave aqui e foi embora. Quando eu cheguei, o carro estava aí. No caso do Gol. No caso do Corolla, não. O Corolla, o cliente me procurou e eu realmente peguei o carro. Né? Eu fechei um cliente legal. Vamos dizer que é um cliente que a gente, a qualquer hora que o cara ligar, trazer um carro, a gente resolve com o cliente, a gente fala o valor e ele fecha. O do Gol não, ele é mão de vaca, é aquele cara bem amarrado mesmo. Mas dessa vez ele se lascou. Literalmente. Né? Ele não se lascou muito, porque eu devia ter cobrado muito mais também. Né? Assim ele vinha, arrastava ele nem que seja no guincho. Tá. Rodrigo, não volta. Eu usei a lixa 2000 no caso do Gol. Tá? A lixa 2000 eu consegui fazer um nivelamento razoável. E fiz o polimento, gente. O polimento eu vou até mostrar para vocês o produto que eu usei. Opa! Ó, produto que eu usei um produto novo aqui, né? Foi um teste que eu fiz. Eu nunca tinha usado essa massa de polir da Auto América. Ó, tá? Pessoal da Auto América aí, tá de parabéns, a massa é muito boa. É ótima, tá? Acho que eu vou adicionar ela na minha lojinha, que eu vou deixar a descrição no final na descrição do vídeo aí, eu vou deixar o link da nossa lojinha também, que pode te fornecer, se você não tiver isso aqui, consulta os valores, talvez está mais barato que na tua cidade, e aí vai chegar legal aí na tua casa. Eu já vou adicionar, né? Aliás, já está adicionado. Esse aqui. Já está adicionado, gente. Já está lá na lojinha, tá? Então, procura lá. Aliás, a respeito da lojinha da internet aí que a gente colocou, as outras 2 plataformas estavam atrasando, as outras 2 plataformas não estavam cobrando o desconto que a gente colocou para inscritos do canal, certo? Então aí foi por isso que eu tirei, porque eu falava aqui para você, ó, tem desconto e tal, e a gente ia lá, principalmente mandaram mensagem no Instagram, Rony, isso aqui você está falando que não é verdade. A gente está lá, encontra produtos mais baratos, às vezes encontra produtos mais caros, mas a gente encontra o produto e aí o pessoal quer cobrar um valor mais alto, né? E não tem o desconto do inscrito. E aí por isso que a gente cancelou. Mas aí nessa outra plataforma, a gente assinou um contrato, então tem desconto, viu? Pode procurar essa massa aí, que é ótima para finalizar. Ela tem um corte preciso, ela tem um corte lisinho. Outra coisa também, ela tem um corte que ela não tem tanta poeira, tanto pó. Ela tem um pouquinho de pó, mas é muito pouco, tá? Aliás, vou passar a dica para você, Rodrigo. O carro era repintura, certo? Ele tinha alguns escorridinhos nas beiradas de porta, lá em cima. Eu tirei com a 2000, finalizei com a 2,5. No para-choque eu não mexi. O restante do carro não tinha escorrido. O restante do carro ele tinha uma casca de laranja imperfeita. Ela tinha uma casca de laranja terrível. Mas eu consegui matar essa casca de laranja só com a 2000. Beleza? No caso do Gol. Pintura vermelha da Volkswagen e tal. Quando você passa esse produto aqui, ele nivela. Ele cria um nivelamento perfeito e um brilho top, tá? Se eu puder, eu vou colocar no finalzinho do vídeo para vocês verem. Adicionar aí. Mas ficou um acabamento muito bom com esse produto, tá? Lembrando que vocês têm que comprar a boina de corte, que é essa aqui, ó. Essa aqui é uma boina da Merzena. Ó, boina branca com o símbolozinho vermelho aqui da Merzena, que foi ótimo. Deu um acabamento muito bom, tá? Fiz com esse, finalizei com a boina laranja, tá? Que não tá aqui, tá mais longe ali, mas não vou pegar. Deixa eu pegar. E aí finalizei. Boina branca, boina laranja para finalizar. Passei isso aqui e finalizei.